Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! Você já ouviu falar em brita? Brita? Brita, já. Não. E tungstênio? Tungstênio? Palavra difícil, sim. Como que é? E dolomita, você sabe o que é? Dolomita, piorou. Dolomita? Também não. Brita, tungstênio, dolomita são algumas das substâncias usadas para fabricar diversos materiais empregados na construção de uma casa. Assistindo a nossa teleaula de hoje, você vai aprender do que são formados os materiais, o que são substâncias, as propriedades específicas das substâncias, a importância das propriedades específicas na utilidade das substâncias e o que acontece quando misturamos duas ou mais substâncias. Para aproveitar bem essa teleaula, vamos entrar? Você já notou como a gente está acostumado a lidar com um monte de coisa sem saber do que elas são feitas? Essa lâmpada aqui, ó, por exemplo. Tá, eu sei para que ela serve, eu sei trocar quando queima, eu sei comprar uma lâmpada. E sei também que ela é feita de vidro e de um fiozinho de metal que fica aqui dentro. Mas o vidro e o metal, do que eles são feitos? Oi, Maria. Tá precisando de ajuda aí pra trocar a lâmpada? Não, obrigada. Mas eu acho que você pode me ajudar de outra forma. Opa! Bom, você sabe que eu parei de estudar muito cedo, né? Me arrependo até hoje. Mas se Deus quiser, no ano que vem eu volto. Mas enquanto isso, Lineu, eu queria aproveitar para ir aprendendo as coisas. Me ensinar é comigo mesmo. Então aproveita e me responde o seguinte. Do que são feitos o vidro e o metal dessa lâmpada? Bom, o vidro ele é feito principalmente de quartzo e sílica. E o filamento é formado por ferro e tungstênio. Tá, mas e daí? O que é quartzo? O que é sílica? O que é tungstênio? Todas essas substâncias que são encontradas no subsolo de algumas regiões do planeta são conhecidas como minerais. As substâncias que fazem parte de uma casa são alguns exemplos de coisas que estão sempre debaixo do nosso nariz, mas que nós não percebemos muito bem. Olhando essa casa em reformas, nós percebemos que ela tem tijolos e telhas, mas do que é que são formados os tijolos e as telhas? Eu acho que de barro. De barro. É barro, cerâmica, né? Argila, não é? Tijolos e telhas são formados por argila, que também é um mineral. O subsolo do Brasil é muito rico em minerais. Veja só. Aqui neste mapa estão representadas as principais jazidas de minerais do Brasil. Em Minas Gerais tem ferro, alumínio e ouro. No Rio Grande do Sul tem cobre. E na Bahia tem chumbo e petróleo. Quase todas essas jazidas são rochas, menos o petróleo que é encontrado em estado líquido. Bom, vamos fazer de conta que eu quero comprar uma casa. E a Tereza aqui é uma corretora muito especial. Ela informa os compradores sobre as substâncias minerais que formam a casa. A senhora me acompanha, por favor? Bom, esta bela sala de estar tem paredes feitas de tijolos, que são formados por areia, calcário e argila vermelha. Toda a fiação é de cobre revestida de plástico, que é um derivado do petróleo. E toda a fundação é feita de verdadeira areia, brita e cimento, que por sua vez é feito de calcário e argila. Assim como o contrapiso, que desejando, a senhora vai poder revestir de argila, ardósia, vermelhão, que como a senhora sabe é óxido de ferro. Aqui vai ser a cozinha. Vai ficar muito bonita, aliás, se a senhora colocar uma pia de mármore ou então de aço inox, que é feito de ferro, cromo e níquel. Vamos falar do encanamento. Todo encanamento é feito de canos de cobre e PVC, que é feito de petróleo. E as janelas, então, todas com esquadrias de alumínio, ou seja, um metal retirado da bauxita, e vidro formado por quartzo e feldespato. Aqui a senhora vai poder colocar o seu fogão a gás natural ou botijão. No caso de botijão, vai ter que usar gás derivado do petróleo. Agora, presta atenção. O forro vai ser feito de gipsita, que é o popular gesso. Então, vai ficar com a casa? Bom, mas a senhora nem me mostrou o banheiro. Não por isso. Vamos lá. Ô, Lineu, por que algumas substâncias minerais são usadas em certas partes da casa e não em outras? Boa pergunta. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar.
As janelas são de alumínio. A pia é de inox, que é feito a partir de ferro. E os vidros de quartzo, claro. O ferro usado na pia é resistente, o quartzo não. Mas o quartzo, por sua vez, pode ficar transparente. O ferro não. Cada substância serve para ser utilizada num lugar. E a utilização das substâncias depende de para que elas servem. E isso deve ter um nome. Propriedades específicas. A utilização das substâncias depende das propriedades específicas delas. Uma qualidade que é de uma substância só e de nenhuma outra, que é exclusiva, especial. Isso mesmo. As propriedades específicas definem a finalidade de utilização de cada substância. Continue a percorrer a casa com a corretora e repare nas propriedades específicas das substâncias usadas em cada cômodo. Olha, veja só essa louça sanitária feita de argila e caulim, que é um tipo de argila branca, aliás, muito bonita. A propósito, os azulejos são feitos de caulim também, além de argila, feldspato, dolomita. Você sabe que depois dá um brilho e muito intenso, incrível, você vai ver só. Escuta, e o piso, hein? O piso fica a seu critério, fica a seu gosto. Você pode fazer de mármore, pode fazer de granito, ou lajota, que fica muito bonito, e ladrilho também. São todos feitos de argila, não é? O teto é feito com uma laje muito resistente, feita de ferro, brita, areia e calcário. Ah, o calcário. O calcário faz parte do cimento, eu me lembro. Exatamente. Aliás, falando em cimento, eu gostaria de levá-la para conhecer a área de serviço. Vamos? Vamos lá. Com licença. Bom, aqui a senhora vai poder contar com este tanque, que pode ser feito de plástico, calcário, cimento... Areia e pedregulho, ou brita, ou os dois juntos, isso eu já aprendi. Bom, então agora só falta conhecer a caixa d'água. Olha, é feita de cimento e amianto. E a caixa d'água vai ser isolada do teto por um impermeabilizante feito de betume, que, aliás, é retirado das rochas de xistos betuminosos. Ah, as calhas, deixa eu te falar das calhas. Calha de zinco e de PVC, muito boas. O telhado você já conhece, mas aqui tá telha de argila e tem mais isolante de betume calcário com acabamento de cimento, muito bom. Sem dizer que a casa toda vai ser pintada com pigmento de titânio, que é tinta. E então, vai ficar com a casa? Ah, eu não sei, é tanta informação ao mesmo tempo, né? Eu preciso pensar. Lineu, eu tava pensando uma coisa aqui. Quase não tem nenhuma substância nessa casa que é usada sozinha. Toda vez que a corretora fala de um material, vem logo uma lista de substâncias atrás. É, mas é verdade. Quer ver? Uma parede, por exemplo. O que você precisa para botar uma parede de pé? Ah, tijolos e argamassa, né? Então, e a argamassa é feita do quê? Argamassa? Agora você me pegou. A argamassa é uma mistura de areia, cimento, cal e água. Na verdade, é uma mistura de minerais. O quartzo da areia, calcário e argila com a substância água. Essa mistura possui uma propriedade que não existia nos componentes isolados. A propriedade de endurecer quando seca. Assim, a argamassa seca mantém unidos os tijolos de uma parede. O cimento é composto pelas substâncias minerais, calcário e argila. Mas também existem alguns materiais que não são uma mistura. Eles são constituídos por apenas uma única substância. Como ouro puro, por exemplo. Desde os tempos antigos, o homem aprendeu a usar em seu benefício as substâncias naturais. Eu estava vendo aqui alguns instrumentos construídos pelo homem a partir desses materiais. Algumas das substâncias mais utilizadas são os minerais existentes nas rochas. Mas é claro, não é qualquer material que serve para fabricar qualquer instrumento. O que determina a finalidade de cada material são as suas propriedades específicas. Eu aprendi sobre as características específicas só olhando meu material de trabalho. O ferro dessa panela, por exemplo, é resistente ao fogo. Não daria para fazer uma panela de madeira porque ia queimar, pega fogo, certo? Agora, já para mexer a comida, a colher de pau é ótima, porque ela não esquenta e não queima a minha mão, certo? Certo. O ferro tem a propriedade específica de resistir ao fogo. E a madeira tem a propriedade específica de queimar se for colocada diretamente no fogo. Lineu, o que acontece com as propriedades específicas quando a gente mistura duas ou mais dessas substâncias? Elas ficam iguais? Não, nem sempre. A mistura de substâncias pode resultar num composto com propriedades novas. E por isso ele pode adquirir outras utilidades práticas. Que
Que foi o caso da lâmpada que eu troquei no início da teleaula, não foi? Vamos ver quais são as substâncias utilizadas nesta lâmpada. O metal utilizado para fabricar o filamento da lâmpada é constituído principalmente por ferro, carbono e tungstênio. Portanto, é uma mistura. O vidro da lâmpada também é uma mistura de materiais, sendo que o principal é a sílica. Como você vê, esta lâmpada representa um conjunto de materiais. O vidro, o fiozinho, e cada um desses materiais é formado pelas substâncias correspondentes. Papel, porcelana, vidro e inox, E pensar que todo esse material que eu trabalho diariamente é feito de misturas de substâncias que tem na natureza, hein? E cada mistura de materiais pode ser agrupada de muitas maneiras. Foi assim que o homem desenvolveu e continua desenvolvendo instrumentos para as mais diversas funções. E enquanto eu sirvo o Lineu, você pode aproveitar e dar uma revisada no material da teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os materiais são formados por substâncias. As propriedades específicas de cada substância determinam suas utilidades. Novas propriedades podem aparecer quando misturamos duas ou mais substâncias. Bom, agora que você já conhece as palavras que eu perguntei no início da teleaula, só falta reforçar os seus conhecimentos sobre substâncias, estudando no livro e fazendo os exercícios. Você já deve ter visto no jornal ou na TV notícias sobre casas e prédios que desabam, não é? Às vezes, a qualidade de substâncias misturadas podem revelar a diferença entre uma boa construção e uma tapera. Até a próxima teleaula. Obrigada, já vou indo. Até logo. Até mais. Tchau.